Hoje nós vamos conversar sobre a cirurgia de reconstrução após o tratamento do câncer de mama. Eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica com dedicação à oncologia mamária e saúde das mamas. E no vídeo de hoje eu vou explicar as principais diferenças da cirurgia de reconstrução mamária após mastectomia. Cirurgia imediata, cirurgia tardia, uso de prótese ou uso de expansor. Fique comigo nesse vídeo. A reconstrução mamária com prótese ou expansor está indicada no caso de mastectomias, ou seja, mulheres que precisaram retirar a mama de maneira completa e reconstruir. Além disso, a gente tem diferença entre as mastectomias. Pode ter sido submetida a uma mastectomia radical, aquelas mulheres que precisam tirar toda a pele da mama e muitas vezes ficam sem a mama por um período e vão ter que fazer uma reconstrução de maneira tardia. E as mulheres que são submetidas a adenomastectomias, aquelas mastectomias com preservação de pele e preservação de pele, mamilo e areola, a depender de cada caso. Nesse contexto, a gente tem que definir se as reconstruções vão acontecer de maneira imediata, ou seja, na hora que a mulher já tira a mama, a gente já inicia a reconstrução dela no mesmo tempo cirúrgico, ou se a gente vai fazer uma reconstrução tardia. De maneira geral, eu já quero esclarecer que reconstrução imediata é sempre o cenário ideal num contexto de um melhor resultado estético para essa mama, mas nem sempre ela é possível. Alguns casos, raros, por sorte, mas alguns casos ainda a gente precisa fazer mastectomia radical, aquela que retira tudo, pele, mamilo, areola, e fica aquele estereótipo antigo que a gente tem das mulheres mastectomizadas, com aquele tórax sem mama e com aquele risco no meio da mama. Nesse contexto, a gente tem que reconstruir de maneira tardia na maioria dos casos. Alguns casos de mastectomia radical a gente consegue deixar o expansor, mas isso nem sempre é possível, então a primeira regra desse vídeo é: nós temos que individualizar e não vai ter certo absoluto, vai ter a indicação correta para cada caso. Mas então é importante dizer que mulheres que fizeram mastectomias no passado, mulheres que são mastectomizadas e desejam reconstruir sua mama hoje, isso é possível. Então mulheres com mastectomias antigas podem sim buscar a cirurgia de reconstrução mamária. O outro ponto é que a forma de reconstrução mamária pode variar conforme a gente escolhe se vai usar prótese definitiva, aquela prótese de silicone prontinha, ou se a gente vai usar o expansor mamário. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, como o próprio nome disse ali no início, a prótese de silicone, a prótese definitiva, ela vem no contexto de cirurgia única, ou uma cirurgia prioritariamente única, ou seja, quando a gente faz uma reconstrução de maneira definitiva. Não quer dizer que essa mulher não vai precisar de uma cirurgia de reparação depois, algum detalhe, mas normalmente vai ser algo mínimo para consertar, às vezes, uma cicatriz ou alinhar essa cirurgia com um enxerto de gordura, algum detalhe e refinamento dessa cirurgia. Mas, de maneira geral, quando a gente opta pela prótese de silicone na reconstrução, a gente está pensando numa reconstrução em tempo único. Já o uso do expansor, ele vem de maneira temporária. Normalmente as cirurgias com uso de expansor vão ser em pelo menos 2 tempos cirúrgicos, essa da colocação do expansor, e depois uma segunda cirurgia meses depois. Normalmente a gente tem que esperar pelo menos 6 meses, se a gente já estiver diante do término do tratamento. Então a gente considera 6 meses após o término do tratamento para a gente pensar na segunda cirurgia, em que esse expansor vai ser trocado pela prótese definitiva. O expansor nada mais é do que uma bexiga vazia, um compartimento vazio no mesmo formato daquela prótese definitiva, mas que vai ter um dispositivo de insuflação para a gente poder expandir essa estrutura aos poucos no pós-operatório. Para a gente expandir, normalmente fica uma válvula no subcutâneo da paciente. Em alguns expansores mais modernos, a válvula fica no próprio expansor, que a gente consegue localizar com um localizador no consultório e encher esse expansor gradualmente nesse pós-operatório. Não é uma regra absoluta, mas normalmente a gente opta pelo expansor naquelas mulheres de cirurgia tardia, em que a gente precisa criar novamente aquele espaço, manter essa mulher com o expansor e depois colocar uma prótese definitiva. Mas essa não é a única forma de reconstruir uma mulher que fez uma mastectomia e está mastectomizada há longo tempo. E o uso do expansor também está indicado naquelas mulheres que a gente tem certeza que vão receber radioterapia. Não é todo especialista que pensa dessa forma também, não é uma unanimidade, mas o uso do expansor no contexto da radioterapia costuma trazer melhores resultados estéticos para essas mulheres que vão receber radioterapia em cima da prótese. Se você quer entender um pouquinho dos efeitos colaterais da radioterapia, clica aqui no card.
no nosso vídeo em que eu falo dos principais efeitos colaterais da radioterapia e um deles é realmente prejudicar um pouco o resultado estético das reconstruções. É nesse contexto que o uso do expansor chega para a gente poder ter 2 tempos cirúrgicos. Basicamente é o que a rádio vai causar de contratura muscular, subir a prótese, poder causar algum dano estético nessa prótese. Como a gente está diante de um expansor, que ele tem um caráter temporário, a gente já vai ter a cirurgia de segundo tempo para retirar esse expansor, colocar a prótese definitiva e arrumar, eventualmente, algum resultado estético que pode ter sido prejudicado pela radioterapia. Então essa é uma das indicações possíveis do uso do expansor, o planejamento de radioterapia que a gente tem diante de um tratamento. A escolha entre prótese e expansor, qual o tipo de cirurgia de reconstrução mamária, vai depender da definição da sua cirurgiã ou cirurgião. Depende do que essa equipe está mais habituada e também do que é mais correto para o seu caso. Qual prótese ou qual expansor usar, qual o desejo de tamanho de mama dessa paciente, se vai sair muita pele ou se não vai sair pele, se a gente vai conseguir preservar mamilo e areola e pele, ou no caso de ilhas de pele que precisam sair de maneira importante, isso vai contribuir na escolha também. No tipo de tratamento para cada paciente, idade da paciente e o conjunto de todas as informações com o desejo da paciente também de reconstrução. Lembrando que além disso, a gente tem algumas características pessoais dessas mulheres que também podem fazer a gente mudar de ideia em relação à reconstrução, como obesidade, queda mamária importante, então mulheres que têm uma ptose mamária muito significativa, a gente pode precisar fazer uma reconstrução em 2 tempos, primeiro erguer essa mama e depois fazer a retirada da mama de maneira preventiva, no caso das simetrizações, e colocar uma prótese definitiva, ou seja, vocês já entenderam que tem muitos detalhes. E resumindo o vídeo de hoje, eu quero dizer que a reconstrução mamária é individualizada. É uma equipe multidisciplinar, o seu cirurgião oncológico, o mastologista, o seu cirurgião plástico e todo o contexto do seu tratamento vão definir o melhor caminho da reconstrução da sua mama. Gostou desse vídeo? Aproveita e já me segue lá no Instagram, que eu abro caixinhas semanalmente de dúvida e esclareço para vocês as principais dúvidas relacionadas à oncologia mamária, ao tratamento do câncer de mama e ao pós-tratamento também. Cuide-se!